Olha, o Não, presidente não Lula mesmo. deve sancionar hoje a reforma do ensino médio. Está previsto na agenda do presidente. E a Câmara, inclusive, aprovou a versão final e agora está lá para o presidente, então ele deve sancionar, logicamente, né? Mas a pergunta esse novo ensino aprovado no Congresso muda muito em relação ao que já existe para os pais poderem entender? Para isso, nós pedimos à doutora Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidade e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Doutora Cláudia Costin, obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil. Sim, ontem à noite foi aprovado o projeto de lei enviado pelo ministro da Educação para a Câmara, depois recebeu adendos no Senado e foi aprovado algo muito parecido com a versão que o governo enviou. E acho que é um avanço. Ainda há aprimoramentos a serem feitos, mas há um avanço importante nessa nova lei. Os pais não precisam se preocupar, porque vai ao encontro do que fazem países que têm bons sistemas educacionais. Doutora Cláudia, com essa reforma, então, nós teremos mais horas aula para os alunos do ensino médio? Olha, temos sim, já desde 2017 nós passamos de 4 horas, né? Eu cheguei a comentar no teu programa que nós tínhamos uma jabuticaba, que eram 13 matérias exprimidas em 4 horas de aula. Eu contei que o Edgar Morin, que fez aniversário anteontem, né, 103 anos, um grande filósofo da educação, tinha reclamado quando em 2003 a França tinha para 7 horas de aula 8 matérias obrigatórias, nós tínhamos 13 para 4. Em 2017, nós criamos algo um pouco parecido com o que os países fazem, que foi ampliar 1 hora a aula, 5 horas, propor que eles progressivamente, os estados, caminhassem para tempo integral, como fazem os países que têm bons sistemas, e diminuir o tempo reservado para as matérias obrigatórias e reservar algum para áreas de aprofundamento que foram chamadas de itinerários formativos. Só que houve exageros, como não houve nenhuma orientação do MEC à época, cada estado implantou com quantos itinerários imaginavam. Alguns estados chegaram a ter 28 itinerários formativos, nós falamos disso. Agora, a questão já começa a ser disciplinada. Primeiro, os itinerários formativos têm que ser um aprofundamento das matérias acadêmicas, ou seja, você passa a ter 2.400 horas ao longo dos 3 anos para a formação geral básica, 600 horas para os itinerários formativos, e esses itinerários formativos têm que ser um aprofundamento de alguma área acadêmica, de algumas das disciplinas obrigatórias, com exceção do itinerário técnico profissional, do ensino técnico profissional, em que o número de horas é um pouco menor, 1.800 horas obrigatórias, com um tempo organizado, seja para aprofundamento daquela área que dialoga com aquele itinerário técnico, e outras específicas daquela formação técnica, digamos que seja mecatrônica, ele pode ter mais horas de física e ter matérias relacionadas à física. Avançamos. Doutora Cláudia, e em relação ao chamado ensino técnico médio, muda também? Muda, justamente, era sobre ele que eu estava falando agora nessa última fala. Muda porque cria mais solidez, ele permite que se use uma parte das horas específicas do que seria itinerário formativo para aprofundar a área mais acadêmica ligada àquele itinerário formativo específico, ou seja, eu estou estudando, faço um técnico em turismo, eu vou ter mais matérias de geografia,
Ou eu estou fazendo mecatrônica, eu vou ter mais matérias ligadas à física, mais horas ligadas à física. Faz sentido. E é importante lembrar que quando passou pelo Senado, eles quiseram incluir entre as já 13 matérias obrigatórias, mais uma 14ª, que seria o espanhol. O espanhol é uma língua que nos fala ao coração porque estamos na América Latina. Mas tirar mais tempo de aprofundamento e criar mais uma área em que eu vou ter um verniz de conhecimento e não aprofundar nenhuma, ia ser muito triste. Acho que saímos ganhando. Agora cabe ao Conselho Nacional de Educação estabelecer diretrizes complementares e lembrar que o Enem vai começar a cobrar esses conhecimentos novos que começam a ser ministrados em 2025 a partir de 2027. Claríssimo. Doutora Cláudia, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes. Doutora Cláudia Costinha, presidente do Instituto Singularidade e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, fazendo então uma análise para a gente clara, didática, né? Estamos falando isso, didática, para que os pais possam entender, né? Para que os responsáveis possam atender, então, para acompanhar o que está sendo ensinado, então, para a moçada aí no ensino médio.